Em 1731, o entomologista francês Réaumur propôs uma escala de temperatura que é conhecida pelo seu nome ou então por divisão octogesimal. A escala Réaumur foi muito utilizada em meados do século XIX e hoje praticamente caiu em desuso, excetuando a sua utilização em doçaria para definir os pontos do açúcar e também no fabrico do queijo na Suíça e em Itália. A razão por que mencionamos esta escala é porque, ao contrário das anteriores, que eram definidas a partir de dois pontos fixos, a escala Réaumur é definida a partir de um único ponto fixo, nomeadamente o ponto de congelação da água. De facto, Réaumur observou que quando se tinha álcool diluído em 1/5 de água, o álcool se expandia desde 1000 volumes até 1080 volumes, quando se ia do ponto de congelação da água até ao ponto de ebulição do álcool etílico. Decidiu assim atribuir o valor 0 Réaumur ao ponto de congelação da água e o valor 80 ao ponto de ebulição do álcool etílico. Mais tarde, a sua escala foi redefinida quando se passaram a utilizar termómetros de mercúrio, que tinham a vantagem de, por um lado, ser mais precisos e, por outro, a do ponto de ebulição do mercúrio ser muitíssimo superior ao ponto de ebulição quer do álcool, quer da água e, portanto, a utilização dos termómetros de mercúrio abarcar um muito maior intervalo de temperaturas. Ficou assim decidido que a escala de Réaumur passasse a ser 0 Réaumur no ponto de congelação da água e 80 Réaumur no ponto de ebulição da água e já não do álcool, o que faz com que muitas vezes se confundam as duas definições. No entanto, é esta última aquela que presentemente vigora quando se fala de escala Réaumur. E chegamos assim à escala centígrada, atualmente utilizada em todo o mundo, excetuando os Estados Unidos, as Bahamas, o Belize, as Ilhas Caimão e a Libéria, que continuam a utilizar a escala Fahrenheit. No entanto, ao contrário do que se possa pensar, o percurso até à escala centígrada, tal como atualmente a conhecemos, foi bastante sinuoso. Começou em 1732, quando o astrónomo francês Delisle propôs uma escala de temperatura que, tal como a escala de Réaumur, se baseava num único ponto fixo. Delisle utilizou como propriedade termométrica a variação de volume do mercúrio e propôs que fosse atribuído o ponto zero à temperatura de ebulição da água e depois fosse graduado o termómetro de mercúrio com a contração do volume de mercúrio com a diminuição de temperatura. 6 anos mais tarde, o professor de medicina alemão Weitbrecht recalibrou a escala de Delisle utilizando agora dois pontos fixos, nomeadamente 0 graus de Delisle para o ponto de ebulição da água e 150 graus de Delisle para o ponto de fusão da água. Tens assim uma escala, digamos, invertida, na medida em que o ponto de fusão vale 150 e o ponto de ebulição vale 0. Weitbrecht enviou o seu termómetro e a sua escala a diversos sábios na Europa, entre os quais o sueco Celsius, que redefiniu a escala atribuindo 100 graus ao ponto de congelação da água e 0 graus ao ponto de ebulição. Manteve assim a escala invertida. Mais tarde, o francês Christin reverteu a escala proposta por Celsius e atribuiu os valores
0 graus e 100 graus, respectivamente, às temperaturas do ponto de congelação e de ebulição da água, tal como hoje em dia conhecemos a escala centígrada. Vamos agora tratar do problema da conversão entre duas escalas de temperatura. Este problema é particularmente simples quando as duas escalas têm os mesmos pontos fixos. No nosso caso, vamos considerar as escalas que têm como pontos fixos o ponto de congelação e o ponto de ebulição da água. Neste caso, o problema resume-se a determinar uma reta que passa por dois pontos num sistema de coordenadas em que os eixos são as duas escalas que estamos a considerar. Por exemplo, no caso do nosso problema, em que temos as escalas Fahrenheit e centígrada, então podemos imaginar que o eixo do x é o eixo da escala centígrada e o eixo dos y é o eixo da escala Fahrenheit. O ponto de fusão da água será, portanto, o ponto de abscissas 0 centígrados e de ordenada 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição, o ponto de abscissa 100 centígrados e de ordenada 212 Fahrenheit. A reta que passa por esses dois pontos pode ser calculada da forma que está representada na resolução, isto é, podemos imaginar dois termómetros, neles colocar os pontos de congelação e de ebulição da água e os respectivos valores em Celsius e em Fahrenheit. Depois podemos considerar um ponto arbitrário que terá um determinado número de graus Celsius e o correspondente número de graus Fahrenheit. A equação da reta será, portanto, feita através de uma igualdade de frações, em que, num caso, temos a razão entre a diferença entre o tal ponto arbitrário e o ponto de congelação da água a dividir por 100 graus menos 0 graus, que é o número de graus entre os dois pontos, igual a outra razão em que temos os graus Fahrenheit do tal ponto arbitrário diminuído de 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de congelação da água, e a dividir por 212 menos 32, que é exatamente a diferença entre os dois pontos na escala Fahrenheit. O resultado é que a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura em graus Celsius mais 32, ou, como está antes, a fórmula inversa que me permite calcular em graus Celsius uma temperatura em graus Fahrenheit. A linha B é apenas uma curiosidade e trata-se de determinar qual é que é a temperatura que numericamente é dada pelo mesmo número em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Bom, apenas resolver ou substituir na equação anterior os graus Fahrenheit e os graus Celsius pela mesma quantidade de x e resolver a equação, conduzindo a que a temperatura de menos 40 graus centígrados é igual à temperatura de menos 40 graus Fahrenheit. Neste quadro apresentam-se as fórmulas de conversão para as escalas Romer, Fahrenheit, Réaumur, de Lille e centígrada. Aconselha-se a que treinem a dedução de algumas delas, seguindo os mesmos passos que apresentámos no slide anterior para as escalas Fahrenheit e centígrada. Este mapa de 1869 é uma representação esquemática da perda em número de homens do exército de Napoleão a quando da invasão da Rússia e da posterior retirada nos anos de 1812 e 1813. A largura das bandas é proporcional ao número de homens
do exército de Napoleão. E vemos de facto que quando Napoleão se vai penetrando no Império Russo, é a sépia, as perdas vão aumentando e depois essas perdas tornam-se dramáticas durante a retirada. Ora bem, porquê que isto aconteceu? Bom, acontece porque o czar resolveu ter uma política de terra queimada, portanto ia destruindo campos, ia retirando toda a população e a seguir o czar teve um aliado que foi o inverno russo, que nós sabemos ser muito severo. E é apenas por isso que eu resolvi colocar este problema. É que no mapa, em baixo, está representada uma linha que nos dá a temperatura que foi sendo registada ao longo da retirada. E seguindo os usos da época, o autor representa essa temperatura em graus Réaumur. A partir do gráfico de temperatura apresentado no mapa, fez-se uma tabela em que se apresentam valores da temperatura registada em alguns dos dias durante a retirada do exército de Napoleão. Como era uso na época, as temperaturas foram registadas em graus Réaumur e para termos uma ideia da severidade do inverno, vamos calcular em graus centígrados e em graus Fahrenheit os valores das temperaturas mínima e média registadas durante a campanha. Ora, como a relação entre Réaumur e Celsius ou Fahrenheit é linear, é óbvio que as temperaturas mínima em centígrados ou em Fahrenheit serão a da temperatura mínima em Réaumur. E o mesmo se passará com a média. Portanto, o que se fez foi calcular, em primeiro lugar, o valor da temperatura mínima, o valor da temperatura média e depois, utilizando as fórmulas de conversão que já foram apresentadas anteriormente, diretamente se calculou esses valores. E é de facto impressionante ver que não só a temperatura mínima chega a menos 37 graus centígrados e meio, como a própria temperatura média é de menos 23,21 graus centígrados.